reforma trabalhista a partir de novembro. Mais de 100 pontos da CLT serão modificados. Doutora Andréia Antico Soares, advogada trabalhista e docente da Faculdade de Direito do Univem. Para o trabalhador, no geral, o que de principal será modificado, que é preciso ficar atento, doutora? Bom, no geral, quase todos os pontos principais são alterados, como a gente vem falando nas terças-feiras que a gente tem a entrevista, não é? Desde duração do trabalho, forma de remuneração, as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. Hoje falamos do PDV, quero mais uma vez alertar que o PDV, depois da reforma trabalhista entrada em vigor, ele fica perigoso, porque ele passa da quitação plena e irrevogável do contrato de trabalho, impedindo, portanto, o acesso à justiça desse trabalhador. Antigamente, ele poderia assinar o PDV e cobrar eventuais diferenças de horas extras, de periculosidade, de insalubridade. Isso não mais será possível. Há quem diga que um dispositivo que dá plena quitação do contrato de trabalho e impede a entrada de ações na Justiça do Trabalho tem como único objetivo reduzir as demandas trabalhistas em prol do capital financeiro, e isso ofende o princípio de acesso à justiça. De toda forma, é importante perceber que esses institutos não favorecem o trabalhador enquanto o trabalhador desavisado, sem a orientação sindical ou sem a orientação de um advogado particular. É importante saber que nesses momentos de alteração legislativa, de mudanças que possam ser prejudiciais, o trabalhador fique atento, se informe, procure profissionais especializados na área para que ele possa se orientar e não ter prejuízos futuros de acesso à justiça. Porque a reforma, além de tudo, na parte processual, ela traz dispositivos extremamente penosos em relação ao acesso à justiça. Tais como, de agora em diante, o trabalhador terá que pagar custas do processo, que hoje, se ele perder, gira em torno de R$4.000 um processo. Terá que pagar custas relacionados aos honorários do perito nas provas periciais, e isso é bastante caro. Terá que pagar os honorários advocatícios de sucumbência da empresa, caso ele perca um pedido. Isso tudo, inclusive, se beneficiário da justiça gratuita, ainda que comprove ser beneficiário da justiça gratuita. Tanto é que nosso procurador Rodrigo Janot entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando esses dispositivos que são uma verdadeira ofensa ao princípio do acesso à justiça na Constituição. Então, é um momento perigoso para o empregado, para o empregador, porque as coisas não estão assentadas e o que nós temos é muito mais uma insegurança jurídica do que uma segurança. Muito bem. Obrigado à advogada trabalhista Andréia Antico Soares. Destaques do momento. Prêmio da Mega Sena chega a 10,5 milhões. Atenção, nesta quarta-feira. Passageiras registram ocorrência contra homem em ato obsceno dentro de ônibus. A mulher chamou o motorista após flagrar o homem com a calça abaixada. Parece que o que vem acontecendo em São Paulo acabou também virando moda aqui em Marília. Segundo a passageira, mais de 20 pessoas estavam no coletivo e o homem acabou fugindo. Morre o empresário João Bertin, o patriarca do Grupo Bertin. Ele tinha 96 anos de idade. E a gente volta a falar sobre a Semana Nacional do Trânsito. Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você quando está com pressa. Ándale, que tienes um encontro. Acelera pra pole position, que a Bia tá esperando. Alô, Bia, cheguei. Ai, que pressa! Nem tô pronta. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao dirigir, leve só o melhor de você.
Pois é, essa foi a campanha publicitária do Paraná. A gente está mostrando as campanhas publicitárias pelo Brasil exatamente para trazer à tona a questão. Mas é a Semana Nacional do Trânsito. O Brasil tem pelo menos 50 mil mortes no trânsito, a média anual, e Marília já teve 26 mortes este ano, a maioria acidentes de moto. Marcos Farto, especialista em trânsito, é hoje o nosso convidado. Farto, boa noite. Boa noite. Esse tipo de evento, a Semana Nacional do Trânsito, a imprensa dando amplo destaque, como a gente acabou de observar, traz um resultado positivo ou é preciso que haja uma campanha permanente? O senhor avalia? Olha, Zé Henrique, a imprensa, ela é excepcionalmente um veículo que transforma, é um veículo que traz a informação e ajuda na mudança de comportamento. É um instrumento que é muito viável e necessário nessa demanda tão gritante, tão violenta que nós vemos todos os dias, né? Infelizmente, o trânsito, ele é muito cruel. Há quem diga que já se passou por uma pandemia diante de mais de 3 milhões de mortes ano no mundo em matéria de acidentes. Nós temos no Brasil muito mais do que 50 mil mortes. Infelizmente, o governo possui a máquina nas mãos, ele consegue mascarar, ele consegue diminuir, dificultando até mesmo o acesso às plataformas que nos dão essa informação e até articulando aquele que tem entrada no hospital, se falecer até 30 dias em decorrência de um acidente, ele entra para a estatística. Aquele que excede a essa temperosidade acaba não entrando para a estatística, mas o evento que motivou a entrada certamente foi o acidente. E isso, na nossa visão, na nossa ótica, realmente nós precisamos de mudanças. E essas mudanças, elas fazem diferença, seja na empresa, seja na escola, seja na fiscalização. Cada um tem seu papel fundamental para essa mudança acontecer. O tema deste ano da campanha da Semana Nacional do Trânsito, o celular ao volante e suas consequências. Farto. Nós temos sim o celular como um elemento muito preocupante. Nós vimos que há pouco tempo, há poucos meses, houve uma alteração na legislação onde, digamos, desmembrou a infração. Falar ao celular continua sendo uma infração média de R$ 130. Porém, manusear ou segurar o aparelho gera-se uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira, R$ 293 de valor aproximadamente. Mas a intenção, que deveria ser real, é a não utilização desse equipamento, seja para manuseá-lo, segurá-lo ou até mesmo falar. Há quem pergunte a respeito do dispositivo Viva Voz. Se estou falando ao Viva Voz, eu não estou usando o aparelho. É muito ínfimo querer utilizar isso como desculpa para furtar-se de uma infração de trânsito. Você está falando ao celular, porém de uma maneira diferente, utilizando o Bluetooth ou o Viva Voz do veículo, mas de qualquer forma você está em conversação com outra pessoa, o que gera um risco potencial, levando a fatalidades, levando a acidentes. E eu vou além, Zé Henrique. Enquanto, infelizmente, em Marília nós tivemos até o presente 26 mortes, quantas vítimas outras nós não tivemos de invalidez? Que isso não está computado ainda, mas são pessoas que ficaram com alguma invalidez, seja permanente ou parcial, mas que trouxeram prejuízo para a saúde, prejuízo para a empresa, prejuízo para suas famílias. Bem, a educação do trânsito para a população, começando pelas crianças. Como o senhor observa no Brasil, a qualidade dessa educação? Eu acompanhei a entrevista hoje também pelo rádio do Galvão, falando a respeito da educação. Infelizmente, nós não vemos isso como matéria curricular. Existe a resolução do CONTRAN 285, que já é antiga, que determina a inserção da matéria trânsito como elemento para eliminar até mesmo as aulas na autoescola.
você tem lá 90 horas aula no ensino médio e isso alivia futuramente na aquisição da carteira de habilitação. Quando em 2010, naquela época já, participando de um congresso em Brasília, o ministro da Educação não sabia que existia no Código de Trânsito, que é de 97, a obrigatoriedade de se colocar a matéria trânsito como grade curricular. Então, as autoridades que disciplinam a formação de um aluno acabam deixando de lado a inserção dessa matéria que é necessária, colocando apenas como transversal. E nisso nós vemos como sobrecarga as autoescolas. Então a criança ela precisa sim ser educada e ser motivada a um bom comportamento. Não é a criança quem diz se vai usar o cinto ou a cadeirinha, mas é o adulto que está conduzindo que deve ter a hombridade e a responsabilidade de saber que a sua omissão vai causar a morte daquela criança. Bem, Marília já teve 26 mortes em acidentes de trânsito este ano, a maior parte envolvendo os acidentes com motos. Uma preocupação realmente à parte, não falta. Sim, infelizmente os nossos motociclistas, eles estão muito aquém do que deveriam em matéria de responsabilidade no trânsito. Eles não respeitam, uma grande maioria mesmo, eles não respeitam semáforos, não respeitam ultrapassagens, não respeitam velocidade, acabam dirigindo de maneira indevida e, é claro, eles têm suas parcelas de culpa? Sim, eles têm suas parcelas e sabem que têm. Por outro lado, nós vemos que há uma responsabilidade sobrecarregada da fiscalização que hoje compete à Polícia Militar e também ao Grupo GAOC, né, que está ali à frente já atuando Então nós vemos que existe a necessidade de todos trabalharmos em conjunto para reeducar esses profissionais. Afinal de contas, eles são pessoas de bem, trabalham, simplesmente não cumprem a lei no quesito trânsito. Bem, recentemente o senhor, como especialista em trânsito, cobrou do prefeito Daniel Alonso o investimento de mais de R$1 milhão recebidos do governo do estado para investimento no trânsito. Como que está essa questão? E a preocupação também, manutenção das ruas, avenidas em Marília e as rodovias por todo o Brasil. É muito buraco em Farda. Sim, infelizmente nós vemos aí que a cidade carece de uma ação. Essa crítica que gerou realmente uma certa polêmica foi com o intuito como cidadão. Afinal de contas, eu sou mariliense, eu nasci e estou criado aqui nessa cidade, a minha vida foi construída aqui. E quando eu olho essa ausência, isso gera uma certa repúdia e até mesmo repulsa. Então manifestei algumas considerações e nesse interim houve uma abertura de um diálogo. Hoje estamos dialogando sim com o presidente da Indurb, o Dr. Valdeci. Ele está aceitando, né, e está aberto a um diálogo onde nós poderemos interferir com orientações e cada uma troca de experiência em favor da nossa comunidade, da nossa sociedade mariliense. Isso é bom. Agora, quanto à questão de investimento, essa parte, Zé Henrique, eu não tenho acesso, não tenho como dizer se esse dinheiro está sendo diretamente investido ou não. Eu tenho certeza que, se indagado, o Dr. Valdeci terá a responsabilidade e a transparência de dizer no que está sendo feito e para que veio esse dinheiro. O interessante é que isso é para preservar vidas. Se cada um de nós fizermos o nosso papel, eu na qualidade de cidadão, na qualidade de especialista, a Polícia Militar na fiscalização, a mídia, vocês da imprensa, a quem eu devo muito respeito, que estão cobrando e também divulgando as informações, isso se faz necessário para um trânsito mais seguro. Com certeza todos iremos receber o lado positivo de tudo isso. E a buraqueira, a manutenção das ruas, avenidas, nas cidades e das rodovias, isso tem que ser permanente, não farto, a manutenção. Sim, a contratação de uma empresa para pavimentação e até mesmo para a recuperação das vias, ela deve seguir muitos critérios, até mesmo com direito a indenizações. Se é utilizada uma malha asfáltica precária, de última qualidade, aquela empresa que fez deve ser acionada para indenizar esse prejuízo causado aos cofres públicos e à vida. Nós vimos, infelizmente,
a divulgação que o vice-prefeito comentou a respeito de mais de 2 milhões de buracos. Seja 1 ou sejam 2 milhões, é um prejuízo que denigre a imagem da nossa cidade. Então nós devemos todos unirmos-nos e fazer com que essa responsabilidade seja elitizada. Aquele que fez, se fez mal feito, que refaça com maior qualidade. E na contratação de uma nova empresa, que se faça com uma dupla responsabilidade, ficando em cima, observando, porque é o dinheiro nosso que está sendo investido para a segurança de todos os munícipes. Muito bem. Obrigado, Marcos Farto, especialista em trânsito. A gente vai continuar debatendo o trânsito nesta Semana Nacional. Para fechar, o futebol desta quarta-feira. Libertadores. Na Vila tem Santos e Barcelona do Equador. Primeiro jogo 1-1 lá no Equador. Grêmio e Botafogo do Rio. Primeiro jogo no Rio deu empate 0-0. E na Copa Sul-Americana, Racing da Argentina e Corinthians. No primeiro jogo tivemos, portanto, o placar aí que não interessou ao Corinthians e o empate em 1-1 pode pesar, já que o time argentino marcou o gol fora de casa e já sai com vantagem em Buenos Aires. Vamos aguardar. Nesta quarta-feira, Libertadores e Sul-Americana. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento. Menin Engenharia. Construindo qualidade. Taust. Faz toda a diferença. Oral Center. Avançado em implantes e estética.